Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao curso de Programação em Java. Eu sou o professor Otávio e nessa aula você vai ver como fazer a modularização de código, dividir o código em funções, em métodos, e também vamos ver aí as estruturas de decisão e repetição na linguagem Java. Bom, para a gente poder dividir o nosso programa, para não ficar aquele programa tudo escrito numa função só, tudo escrito lá no main. A gente já sabe, conhece os problemas dessa abordagem. Então, para fazer essa divisão em funções, em métodos, como é popularmente conhecido no Java, nós precisamos trabalhar, declarar aí o método e implementar o código dentro dele, usando os parâmetros, todo aquele conhecimento que a gente já possui aí da base de programação. Então vamos ver como que a gente faz isso em Java. Bom, para a gente declarar um método, uma função em Java, nós temos essa estrutura aqui, ó. Primeiro vem os modificadores, depois o tipo de retorno da nossa função, depois o identificador, o nome da função e os parâmetros, tipo, identificador do primeiro parâmetro, tipo, identificador do segundo parâmetro, até tipo, identificador do último parâmetro. Tá? E aqui a gente tem os comandos, o corpo do método, e a gente pode ter no final um comando return, aí, retornando um valor se o nosso método aí tiver retorno. Tá? Então, gente, essa é a estrutura básica de um método. Eu vou dar alguns exemplos aí para a gente entender como que a gente faz aí essa modularização de programas em Java. Os modificadores, vou escrever aqui embaixo rapidinho só para poder comparar. Então, a primeira parte são os modificadores. Aqui nesse primeiro momento, os modificadores que a gente vai usar são o public, static. A gente vai colocar esses modificadores aí para as nossas funções. Depois o tipo de retorno, vamos fazer aqui o double, vou retornar um double nessa função e vou chamar essa função de produto. Tá? Vou multiplicar dois números. Vou receber um double x e um double y. E aí eu escrevi a assinatura, agora vou escrever o corpo do método, que é muito simples. Return x vezes y. E aí então eu fiz o meu método aqui, uma funçãozinha para calcular a multiplicação. Só para ilustrar mesmo, não faz sentido criar uma função porque a gente já tem o operador. Mas enfim, então a gente tem esses modificadores, o public static, tá? Que inicialmente a gente sempre vai usar, até a gente entender melhor aí os conceitos de orientação a objeto. Tipo de retorno, identificador, lista de parâmetros e o corpo do método. Tá? Vou eliminar isso daqui e vamos a mais alguns exemplos aí. Vou fazer agora um método para a gente obter um inteiro do teclado. Tá? Public static int obter int teclado. Não vamos receber nada por parâmetro, porque eu vou pegar e retornar um inteiro do teclado. Vou criar aqui um inteiro, eu vou receber. Vou criar o nosso scanner, que a gente já viu o funcionamento, porque é ele que nos dá aí entrada de dados. New scanner, system.in. Isso tudo a gente já estudou como funciona. Agora nós vamos pedir ao usuário que digite, então vamos usar o system.out.println, digite um inteiro e vamos ler o inteiro que o usuário vai digitar. Então, scanner.next int. Ele vai pegar o inteiro do teclado.
Antes de retornar, a gente precisa fechar o scanner, porque a gente não vai usar mais ele. A gente não pode dar o return antes do fechamento, senão, como a gente sabe, o return ele encerra a função e aí o close não vai ser executado e o scanner vai ficar aberto. A gente já viu os problemas que isso pode causar. E aí no final a gente retorna o número que foi lido. Ok? Então essa funçãozinha ela pega um int do teclado e retorna. Então a gente pode também fazer aí entrada de dados e saída, embora não é muito comum, né? Mas existem aí situações que a gente pode ter que fazer. E vamos criar agora uma função que exibe um caractere. Void, a gente não vai retornar nada nessa, só para exibir o caractere na tela. Exibir caractere. Vamos receber um char, que é o caractere que vai ser exibido. E aqui a gente só dá um system.out.println exibindo C. Também uma funçãozinha tosca, né? Não precisava, só a gente dar esse comando aqui, mas é mais para vocês entenderem, né, como modularizar, como fazer para quebrar o programa de vocês em funções, em métodos no Java. Também vamos fazer um teste aqui agora. Vamos criar o main aqui e vamos chamar então essas funções aí. Vamos primeiramente obter um int do teclado. Então vou botar aqui int num é igual a obter int do teclado. Olha lá a função que eu criei, estou chamando ela aqui. Ela já vai se encarregar de obter o inteiro para mim. Bom, depois eu vou pegar esse inteiro e multiplicar por 2. Então vou colocar aqui o próprio número é igual a, usando a minha funçãozinha produto. Tá? Então eu passo ele mesmo aqui por 2. Estou multiplicando produto dele mesmo por 2. Deu um problema aqui porque é um double, né? Então aqui teria que ser um double para receber essa multiplicação. Então, vou colocar aqui double número decimal. Pronto. E aí ele vai receber, porque a nossa função trabalha com um double. E finalmente vou então exibir aí os nossos resultados, né? A gente usou essa função, vou exibir o número que a gente obteve. Vou exibir embaixo o número decimal que resultou aí dessa multiplicação. E vou exibir um caractere também usando a funçãozinha que a gente fez para exibir caractere. Vamos exibir o caractere A. Um teste tosco aí para a gente ver. Vamos executar. Ok. Então, olha lá, digite um inteiro. Então, vamos digitar aqui 6. E ele já então exibiu. Ó, ele foi aqui, calculou o produto, exibiu 6. Exibiu 12, que é 6 vezes 2, tá? Multiplicação. E exibiu o A no final aqui. Então é assim, galera, que a gente faz para quebrar aí nosso programa aí em funções para ficar tudo bem organizadinho, bem separadinho. Bom, pessoal, vamos então ver agora aí as estruturas de decisão em Java. A gente tem basicamente aí 3 estruturas de decisão em Java: o if, o switch e o operador condicional. Então essas são as estruturas aí mais elementares para a gente fazer aí desvios condicionais, né? Pegar uma determinada parte do código e ir ou não para outra, dependendo de uma condição. Então vamos ver aí primeiramente como que a gente faz o if no Java. A estrutura do if é clássica, né? Não muda nada. É simplesmente if a condição, e se ela for verdadeira, essa parte aqui é executada, e se não, essa parte aqui é executada. Lembrando que o else é opcional. A gente pode ter ele ou não ter. Tendo o if sozinho,
Se a condição for verdadeira, executa. Se não for, não faz nada, simplesmente passa aqui, segue adiante. Vamos ver então alguns exemplos, né, de uso aí prático do if. Então, vamos criar aqui agora uma operação que vai converter aí um inteiro para natural, né, para um número natural. Public static int inteiro para natural. Int num. A gente recebe aí um número inteiro. Qual a ideia? A gente vai converter esse inteiro aí para um número natural. Qual a regra que a gente vai usar? A gente vai simplesmente pegar os números negativos, colocar eles para zero, tá? Então, uma regra própria, tá? Isso não é uma regra clássica nem universal, é uma regra que eu inventei, que agora todos os números que forem abaixo de zero vão ser zero. E os números que estiverem acima de zero continuam sendo eles mesmos, né? Porque os números naturais, eles são todos os inteiros positivos. Então, o que eu faço? Int n é igual ao número que eu recebi aqui por parâmetro. Se o número for menor do que zero, o que eu faço? Número é igual a zero, ou seja, se for negativo menor que zero, ele passa a ser zero. Eu desconsidero qualquer número negativo. E no final, retorno n. Porque se aqui eu não precisei da chave, porque eu só tenho uma linha de código, então a chave aqui pode ser colocada ou não. Quando eu tenho mais linhas, aí eu tenho que colocar a chave. Mas aqui a ideia é muito simples, né? Se o número for menor do que zero, eu transformo ele em zero. Se ele não for menor, eu nem faço nada, eu retorno ele do jeito que ele veio. Se o cara passou 30 aqui, eu não faço nada, eu retorno 30, porque 30 já é um número natural. Então eu não preciso manipular nada para poder dar um resultado correto. E é assim que funciona essa funçãozinha aí. Vou criar agora uma outra que calcula o módulo. E aí o módulo a gente conhece, né, aquela função que, falando aí a grosso modo, né, quando a gente tem um número positivo, né, ele continua sendo positivo ele mesmo, e quando a gente tem um número negativo, a gente simplesmente tira o sinal de negativo. Então a gente também recebe um número inteiro, declarar aqui uma variável, e aí qual a ideia? Se n for maior do que zero, ele é positivo. Então, o n é igual ao número mesmo que eu recebi. Não tem que fazer nada. Se ele for maior do que zero, é ele mesmo. Agora, se não, quer dizer o que? Ele é menor do que zero, né? Pode ser igual também, mas aqui não vai fazer diferença para a gente. Agora, se isso não acontecer, a gente, novamente, como é uma linha, a gente não precisa colocar as chaves, mas eu posso colocar se eu quiser. Eu vou deixar aqui para ficar bem ilustrado. Agora, se não, ou seja, o número é menor do que zero, o que eu faço? Eu inverto o sinal, uso o meu operador de inversão de sinal, boto menos na frente. Se ele for negativo, menos com menos vai dar mais, eu transformo ele em positivo e está resolvido, calculei aí o meu módulo. No final, retorno o n, que já é um número, né, em módulo calculado. Ok, galera? Então, assim, esqueci aqui de receber. Esqueci aqui que aqui não é n, é num. Estava dando um erro aqui porque o n não tinha valor a princípio. Então aqui vem um num maior que zero. Bom, e aí então tá a nossa funçãozinha de módulo. Tá? Então são dois exemplos aí práticos do uso do if. Bom, agora que a gente já aprendeu aí como trabalhar com if no Java,
vamos ver aí como é a estrutura switch, que é uma forma aí mais reduzida, por assim dizer, da gente trabalhar aí com desvios condicionais. Ela permite mais desvios com uma sintaxe um pouco mais compacta. Vamos ver como é que é o switch no Java. Bom, a estrutura do switch é a estrutura clássica. Tá? A gente vai fazer aqui uma seleção, ou seja, passamos um valor aqui para o switch. E caso esse valor seja igual ao valor 1, né, eu coloco um valor aqui para ser casado, ele executa aí o que está aqui na frente. Né? Eu dou um break para não executar mais nada. A gente pode ter aí um bloco chaveado também. Caso não for o primeiro, mas for igual ao segundo valor, eu executo o que está aqui. E assim vai, eu posso ter quantos valores eu quiser. Né? Aqui eu posso ter diversos valores. E opcionalmente, ao fim de todos os cases, ou seja, todos os casamentos que eu tentar fazer, né, de valor, é igual a esse? Não é, então vai para o próximo. É igual ao segundo? Não é, então vai para o próximo. E no final ainda posso ter uma cláusula default. Essa cláusula ela é opcional, tá? Eu posso ter ou não, que ela é o seguinte, ó, se não casar com nenhum valor, for um valor diferente, executo o que está aqui no default. Então essa é a ideia. Eu posso não ter ele, posso simplesmente, não casou com nenhum valor, não faz nada. Passa para a próxima linha. Então vamos ver aqui um exemplo prático aqui de uma função que executa, né, uma operação que a gente passar para ela. Public static int efetuar operação. E aí essa operação ela vai receber aqui dois números inteiros, né, N1 e N2, e vai receber um char chamado OP que diz qual é a operação a ser executada pela função. A gente vai criar aqui um resultado e vamos fazer o seguinte, ó, switch, tá? Vamos pegar a operação, tá? Que é o caractere. Caso o caractere de operação seja o caractere mais, então o que eu faço? Resultado igual a N1 mais N2. Faço a soma, break. Agora, caso o caractere de operação seja o menos, o que eu faço? Resultado é igual a N1 menos N2. Break. Caso seja a barra, né, eu faço então a divisão. Resultado é igual a N1 dividido por N2. Break. Case, perdão. Caso o caractere de operação seja o asterisco, eu faço então a multiplicação. Resultado é igual a N1 vezes N2, break. E eu posso ainda, né, bastaria isso aqui. Se o cara passar o caractere de mais, faz a soma, o de menos. Agora, e se ele passar algum caractere que não é nenhum desses quatro aqui, é um caractere diferente? Isso não está previsto, então eu poderia deixar, né, no primeiro momento sem fazer nada, simplesmente ele não ia fazer operação nenhuma, ou eu posso fazer isso aqui, ó, criar um default, ou seja, se não for nenhum desses valores aqui que estão nos casos, executa o que tiver aqui. Vou abrir um bloco e eu vou escrever na tela operação inválida. E coloco o resultado aqui, né, como zero. Não é um bom valor, porque zero pode ser resultado de uma operação, mas a gente está informando na tela aqui que a operação é inválida. Então a gente está dando aí um aviso.
Então, caso não for nenhuma dessas operações, nenhum desses caracteres, a operação é inválida e aí eu não vou fazer nada. Beleza, e aí fora do switch eu retorno o resultado. Eu tenho que retornar para que a função aí esteja completa. Então, é assim que a gente usa o switch, né? Esse é um exemplo prático. Se a gente for executar, a gente pode executar aqui, criamos um main e podemos, né, fazer aí esses cálculos. Vamos imprimir na tela aqui o efetuar operação, fazendo um teste rápido aqui de 56 vezes 2, e aí a gente coloca aqui, ó, o caractere asterisco, indicando, ó, eu quero multiplicar 56 por 2. Vamos executar? Ok. Ah lá, 112, né? Ele dá o resultado. Vamos agora somar. Só troco ali o caractere, executo novamente e ele somou, ó, 56 com mais 2, 58. Dividir 56 dividido por 2. Ok. E deu ali, ó, 28. Então ele executa aí as operações de acordo com o caractere. Então esse é um exemplo aí prático do switch. Bom, e a última forma que a gente tem para trabalhar com desvios condicionais é o operador condicional, popularmente conhecido como operador ternário. Ele é chamado assim porque ele é o único operador que trabalha com 3 operandos. Bom, a forma dele é, como vocês estão vendo aí na tabela, né, composta aí do símbolo de interrogação e também do símbolo de 2 pontos. Então a estrutura dele é essa, a gente bota uma condição lógica e uma interrogação. E logo depois a gente bota o valor que o operador vai retornar se aquela primeira condição lógica for verdadeira. E bota os 2 pontos e bota o valor que o operador vai retornar se a condição lógica for falsa. Para ficar aí mais claro, vamos ver aí um exemplo de uso desse operador. Bom, então o operador condicional, gente, como a gente acabou de ver a estrutura dele aí, ele é uma forma da gente fazer aí um desvio condicional, só que de forma aí muito sucinta, né, no código. A gente consegue aí, com uma linha de código fazer aí diversas coisas. Lógico que a gente pode ir quebrando, né, a cláusula dele, mas aí talvez seja mais interessante usar o if. Bom, vamos fazer aquela funçãozinha de módulo aí para exemplificar, que a gente já havia feito com o if. Vamos agora fazer com o operador condicional, o operador ternário, né, como é popularmente conhecido. Então, aquela mesma função, ela vai calcular o módulo. Se o número for positivo, continua ele mesmo. Se o número for negativo, a gente troca o sinal dele para o positivo. E aí o que eu faço? Return num interrogação, ou seja, esse número maior que 0, tá? Nossa condição vem primeiro. Se o número for maior que 0, interrogação. Se for, eu retorno ele mesmo, né? Retorno esse cara aqui, ou seja, ele mesmo sem fazer nada. Agora, se não for, eu retorno menos ele, ou seja, se for negativo, eu boto menos na frente para trocar o sinal. Então, a condição vem primeiro, ó, número maior que 0, interrogação, uma pergunta. Então retorna esse primeiro cara aqui, ó, que está logo depois da interrogação. Não é? Bom, retorna o cara que está depois dos 2 pontos. Tá? Então essa é a dinâmica do operador condicional. Tá? E fazendo isso a gente chega aí ao mesmo resultado. Se a gente testar aqui rapidamente, ó, vamos imprimir na tela aqui o módulo de menos 98, por exemplo. Vamos executar. Olha aqui embaixo, ó, 98, o sinal foi removido. Vamos tirar o sinal então para ver. 38 sem sinal, vamos ver se vai dar certinho. Olha lá, 38 sem sinal. Então, nossa função usando o operador ternário funciona aí perfeitamente bem.
Bom, galera, e agora a gente vai ver aí as estruturas de repetição, né? Ou seja, as estruturas que permitem que façamos loops dentro do nosso código, né? E as elementares que a gente tem no Java são a while, a do while e o for. Então essas são aí as três principais estruturas de repetição que a gente tem. Vamos começar vendo então a estrutura while. Bom, pessoal, a estrutura do while em Java ela não tem diferenças, é a estrutura clássica mesmo. O while, né, enquanto essa condição aqui for verdadeira, eu vou executar repetidamente o que tiver aqui dentro do meu bloco de códigos. Então, essa é a ideia básica, né? Vamos ver aí alguns exemplos para a gente poder ilustrar melhor o funcionamento. Vamos criar aqui uma funçãozinha que calcula aí uma potência inteira, né? Aquela clássica, positiva, passando a base e o expoente, tá? Então eu recebo a base e o expoente. E vou criar aqui um contador para o meu loop e um número para acumular o produtório. Inicializo n com 1, que é o elemento neutro da multiplicação, e inicializo i com 0. Então, enquanto i for menor do que o expoente, ou seja, esse é o número de vezes que eu vou fazer essa multiplicação. Se eu passei o expoente 2, eu vou executar essa multiplicação 2 vezes. Então, isso é a potência. N será igual a n, ele mesmo, vezes a base, né? Na verdade, eu sempre vou começar com a base, depois aqui vai ter a base, multiplico ela por ela mesma, e vou continuar multiplicando por ela mesma até dar um número de vezes. Então, é a ideia geral mesmo de potência. Eu multiplico um número por ele mesmo, né, de acordo com o número de vezes estabelecido pelo expoente. Incremento i, para a gente não cair num loop infinito. E ao final desse while eu já vou ter feito aí todas as multiplicações e vou ter o resultado em n. Retorno n. E essa funçãozinha está pronta. Vou fazer uma outra aqui agora. Exibir números pares. Tá? Então a ideia dessa função é exibir todos os números pares até um limite que eu vou estabelecer, né? Um número limite. E aí eu crio aqui um contador para o meu loop, começo ele em 0. E enquanto i for menor ou igual ao limite que eu estabeleci, o que eu faço? Eu verifico se o meu número, que é o meu contador, que começou em 0, se o módulo da divisão, o módulo por 2, ou seja, o resto da divisão dele por 2 for 0, quer dizer que ele é par. Se o número é divisível por 2, ou seja, o seu resto da divisão por 2 é 0, ele é par. E aí, se ele é par, eu posso imprimir na tela ele. Então, eu imprimo aqui i, que é um número par. Se não for, não vou fazer nada, simplesmente não vou imprimir. E aí, fora do if, eu incremento meu contador para passar para o próximo número, para não ficar num loop infinito. E está pronta a nossa funçãozinha para exibir números pares. Lógico que existem outras maneiras, né, de fazer impressão de números pares, principalmente se a gente está partindo do zero, a gente pode ir pulando de 2 em 2. Né? Aqui é uma forma de fazer. Tá? Existem outras maneiras também da gente fazer isso. Vamos usar aí agora nossas funções aí rapidamente. Vamos primeiro aí fazer o cálculo da potência. Vamos exibir na tela aí o cálculo de uma potência para ver se nossa função está funcionando corretamente. Vamos calcular aqui 2 elevado ao quadrado. E vamos ver se vai funcionar. Executei.
Ok. 4, olha lá, 2 ao quadrado, 4. 2 ao cubo. 8. Então a gente vê que está funcionando aí para as potências clássicas aí naturais, né? Tá funcionando aí 100%. E vamos então agora ver a nossa função para exibir os números pares. Vamos colocar aí para exibir os números pares até 20. Executar. Ok. E aí a gente tem aqui, ó, todos os números pares, olha lá, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Então a gente exibiu aqui. Então aí são alguns exemplos aí básicos de uso do while. Bom, vamos ver agora como que fica aí estruturada o do while, né, que é uma estrutura que nos dá a garantia de que aquele bloco de código vai ser executado pelo menos uma vez. Ele é muito similar ao while, mas ele traz essa garantia que o while não tem, que pode ser interessante aí em alguns casos. Vamos ver então como que a gente faz para usar essa estrutura em Java. O do while em Java também é a estrutura, né, conhecida dele. A gente bota do, o bloco de código aqui que a gente vai executar, e esse bloco vai ser executado uma vez e vai se repetir posteriormente enquanto essa condição for verdadeira. Então, um bloco vai ser executado uma vez pelo menos e vai se repetir enquanto a condição for verdadeira. Então, esse é o diferencial, né, dele para o while. Ele garante a execução de pelo menos uma vez esse bloco aqui. Enquanto o while pode ser que a condição já seja falsa de cara e ele não execute mais. Então vamos ver um exemplo aqui de uso. Vamos criar aqui uma função que retorna um inteiro chamada somar enquanto diferente de zero, né? Enquanto o valor for diferente de zero, a gente vai fazendo a soma. Aqui a gente vai ler o valor do teclado. Então vou criar aqui int soma, já inicializar com 0 aqui, valor neutro aí da soma, e vou criar uma variável valor também do tipo inteiro. Vou criar um scanner para a gente poder fazer a leitura do teclado. Scanner system.in. E vou agora então fazer aí o do while. Valor igual, vou ler do teclado, scanner.nextInt, e vou colocar depois na soma. Soma mais igual a valor. Mais igual a gente já viu que é a mesma coisa que eu fazer isso aqui. Soma igual a soma mais valor. Só que é uma simplificação, né? É igual a ela mesma mais o valor. Para a gente ir acumulando esse somatório. E eu vou repetir isso aqui enquanto o valor, que é o que eu peguei do teclado, for diferente de zero. Então essa é a regrinha para parar o meu loop. Terminei, fecho o scanner e então retorno aí a soma. Ok, então essa aqui é a funçãozinha. Ele vai pedir pelo menos um valor, senão não faria sentido, né? Eu preciso pelo menos de um valor para receber, mesmo que esse primeiro cara já seja zero, mas eu tenho que ler uma vez pelo menos, senão não vou ler nada. Então eu garanto que uma vez eu vou ler aqui no do e depois dentro aqui eu continuo repetindo se o valor não for zero. Ok? Então vamos aí fazer um teste rápido para a gente ver se a coisa realmente funciona. Vamos aqui, ó, chamar o somar enquanto diferente de zero e vamos ver. Bom, vou digitar um número aqui, 3, 5, 7, 0.
ele então terminou, né? Acabou não exibindo nada. Por que não exibiu nada? Porque eu não mandei imprimir na tela. Acabei me esquecendo aqui. Vou mandar agora imprimir na tela, que a gente vai ver o resultado. Vou executar agora e vamos lá. 2, 3, 4, 0. Olha lá, ó, 9. Ele deu o resultado final. Então, 2 com mais 3 com mais 4, o resultado é 9. Né? Com mais 0, obviamente, só que o 0 não vai contar nada. Então, ele só para quando a gente digitar 0, mas ele vai perguntar pelo menos uma vez. Então, mesmo que eu de cara vou digitar 0 aqui, ó, ele vai ler um número. Beleza, ele terminou, deu 0, mas ele perguntou, ou seja, ele deu next int, pegou um número do teclado pelo menos uma vez. Então tá aí o exemplo aí do do while. Bom, finalmente a gente tem aí a estrutura for, que é basicamente aí uma simplificação que buscou aí acoplar tudo numa assinatura só, todos os elementos clássicos aí que são usados no while, tudo aí na assinatura de uma só estrutura. Então vamos ver como que a gente faz para trabalhar com for em Java. Vamos pegar aqueles exemplos que a gente já tinha com o while, esses aqui, ó, que a ideia do for é exatamente simplificar o while. Então, eu posso simplesmente pegar o for aqui, ó, vou substituir esse while por um for. O que eu faço? For, pego, ó, esse i, que é igual a 0, que tem que ser feito antes, né? Eu já coloco agora, ó, ele fica dentro do for, a inicialização. Agora a condição, ó, que está aqui dentro do while, i menor do que é. E finalmente o incremento, a gente tem aqui o incremento que é o i++. Então a gente simplificou, a gente pegou isso tudo aqui e substituiu, botou tudo no cabeçalho. Isso tudo aqui. E aí basta que agora a gente faça n igual a n vezes b. E a gente já substituiu isso tudo aqui pelo for. Então assim o código fica mais compacto e fica bem mais difícil da gente esquecer, por exemplo, do incremento, que é comum de ter esse esquecimento. Então assim, facilita muito, na programação. Vamos agora aqui fazer o mesmo aqui no nosso exemplo de exibir números pares. Vamos criar aqui um for. A gente vai pegar essa inicialização, nesse caso i igual a 0, botar aqui a condição i menor ou igual ao limite, que vem para cá, e o i++, que vem para cá. Agora basta que a gente faça o if aqui, se i resta divisão por 2 for igual a 0, então imprima na tela o i. E aí a gente remove toda essa parte aqui e fica aí com o nosso código usando o for. Vamos então executar rapidamente para ver se realmente tudo está ok. Então vamos lá, vamos calcular aqui a potência. Potência de 2 ao cubo. Ok. 8, perfeito. E vamos agora exibir os números pares. Até 15, por exemplo. Ok. Ele exibiu aqui, ó. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14. Então, percebam que tudo funciona aí perfeitamente bem, E o nosso código ele fica mais simplificado, com menos chances da gente errar.
Bom, vale lembrar que em todas as estruturas de repetição que a gente viu, nós podemos usar o comando break ou o comando continue. O comando break ele interrompe a estrutura de repetição, né, instantaneamente, sai dela. E o comando continue ele pula aquela iteração, né, onde está, ele ignora o resto do código daquele bloco e avança para a próxima iteração. Então, em qualquer uma dessas estruturas, nós podemos usar. Bom, o último elemento que a gente vai ver aí nessa aula é como trabalhar com vetores em Java. Então, vamos dar uma olhada aí como que a gente faz para usar os vetores em Java. Bom, gente, para trabalhar aí com arranjos, né, vetores, matrizes, tensores, enfim, com Java, é bem análogo, né, ao que a gente já conhece, porém tem alguns nuances de diferença. Primeiro, em Java, a gente não necessariamente precisa dizer qual o tamanho do vetor na criação dele. Então, por exemplo, eu posso declarar aqui, ó, int vetor, eu abro e fecho o colchete, ponto e vírgula. Esse é um vetor declarado, porém ele ainda não está dimensionado em memória, né? Ele não está alocado em memória ainda, então eu não posso armazenar nada nele. E aí, a partir do momento que eu quiser alocar esse vetor em memória, né, eu tenho que fazer isso aqui, ó, vetor igual a new int, que é o tipo, né, do meu vetor, e colocar, eu quero 30 posições em memória. E aí ele vai alocar e agora esse vetor existe realmente na memória. Se eu já quiser declarar e usar ao mesmo tempo, eu posso já passar direto aqui, ó. E aí eu coloco direto e aloco esse vetor na memória. A matriz é a mesma coisa, né? Se eu quiser criar uma matriz, basta eu colocar isso aqui. Quando eu quiser alocar, new, o tipo da minha matriz e o número de posições que ela tem. Uma matriz 20 por 20, por exemplo, e está criada a minha matriz. E aí, na hora que eu quiser acessar posições, né, vetor na posição 4 igual a 2, por exemplo, matriz na posição 0, 1 é igual a 3. Então, eu acesso, né, da mesma forma. Se eu quiser imprimir a posição de uma matriz, vou imprimir aqui a posição que eu acabei de passar, ó, matriz na posição 0, 1. Executo, a gente vai ver que vai aparecer aqui embaixo, ó, o 3, que é justamente a posição que eu coloquei. Vetor na posição 4. Executo. Ele é o 2, que é justamente o que eu passei. Então, o acesso ele é normal, através do colchete eu coloco a posição que eu desejo, né? As posições começam de 0 e vão até n-1, né? Ou seja, aqui na nossa matriz vão até 19, em ambas as coordenadas, aqui também até 29. Então, de 0 a 29 tem posições válidas, né? 30 posições, porque 0 é uma posição também. Então, a gente tem aí, é assim que a gente trabalha com vetores em Java. O Java também permite que as nossas funções retornem vetores, né? Eu posso ter isso aqui, ó, public static int, um vetor de inteiros, sei lá, juntar vetores. E aí eu recebo esses dois vetores aqui. Recebo dois vetores, int vetor 1 e int vetor 2. Consigo receber os dois vetores aqui. Para operar. Então, por exemplo, essa função para juntar dois vetores. Vamos supor que eu estou recebendo um vetor 1, um vetor 2, quero unificar e retornar um vetorzão com todos os elementos aqui desse e desse num vetor só. Uma coisa bacana no Java também é que a gente não precisa saber de antemão quantas posições tem cada vetor. A gente tem uma
propriedade no vetor que nos permite saber isso. Ó. Eu posso pegar vet1.length, e esse length ele me retorna qual o tamanho daquele vetor. Então, não preciso saber a priori qual é o tamanho dele. Então, vamos implementar essa funçãozinha aí para juntar dois vetores num só. Vou pegar aqui, ó, o tamanho do vetor 1, igual a vetor1.length, tamanho, esqueci de colocar aqui o int tamanho do vetor 2 igual a vetor2.length, e agora eu já tenho aí os dois tamanhos. O que eu faço? Vou criar um vetor com o tamanho somado dos dois. Então eu posso vir aqui, ó, int tamanho total igual a tamanho do vetor 1 mais tamanho do vetor 2. E aí o que eu faço? Crio um vetor com o tamanho total. Vetor final, por exemplo, igual a new int tamanho total. Posso usar inclusive variáveis aqui, ó, para alocar o vetor em memória. E aí eu tenho um vetor agora que tem espaço para comportar os dois, e eu vou rodar então dois loops aqui. For int i igual a 0, enquanto i for menor do que o tamanho do vetor 1, i mais mais. E aí o que eu faço? Ó, vetor final vou criar aqui só um contador antes aqui, só para deixar o vetor final com o contador separado. Int i igual a 0. Vou botar aqui o contador como w. Int w igual a 0. E aí aqui, o que eu faço? Ó, vetor final na posição w é igual a vetor 1 na posição i. A gente vai fazer isso porque até daria certo se fosse um vetor só, mas como vão ser dois vetores, eu não posso manter começando do zero, senão na segunda vez a gente vai sobrescrever tudo. Então, beleza, fiz aí as atribuições. Ao final desse laço, o vetor 1 já vai ter sido todo passado para cá. Vale lembrar que a gente tem também que incrementar o w, a gente não pode esquecer. E aí, no final, a gente pega e faz um outro laço, só que agora passando aí o vetor 2. Meu intuito é colocar um na frente do outro. Enquanto i for menor do que o tamanho do vetor 2, i mais mais. Padronizar aqui. E aí o mesmo raciocínio, vetor final na posição w é igual a vetor 2 na posição i. W mais mais. E aí quando a gente chegar no fim das contas aqui, a gente já vai ter o nosso vetor final totalmente preenchido. O que eu faço? Retorno o vetor final. Aqui a gente pode retornar vetores, como a gente viu. Um problema com as chaves aqui, parece. Ah, sim. Comecei a escrever um método dentro do main. Acabei não atentando isso. Não posso ter um método escrito dentro do outro.
Isso aqui está incorreto, o método ele tem que estar fora. Então aqui que tem que estar o nosso método escrito, fora do main, que o main é um método, eu não posso declarar um método dentro do outro. Isso não faz sentido. Fora isso, está tudo certo, nosso método está certinho aqui. E aí, nós temos já ele pronto e vamos usá-lo aqui no main. Vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui um vetor de 3 posições. V1 igual a newInt 3. Então criamos um vetor aí com 3 posições e criamos um outro vetor com 2 posições. Vamos agora colocar aí alguns valores. V1 na posição 0 é igual a 4. V1 na posição 1 é igual a 56. V1 na posição 2 é igual a 34. Então colocamos os 3 aí de V1, vamos colocar agora os de V2. V2 na posição 0 é igual a 902. E V2 na posição 1 é igual a 8. Preenchemos aqui os dois vetores, ó. Colocamos aí valores. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos pegar e juntar os dois, usando a função. Então, vamos criar aqui um int vf, que é o vetor final, igual a juntar vetores, passando aqui V1 e V2. Vamos juntar esses dois e vamos jogar no VF. VF a gente não precisa dar newInt, por quê? Porque o vetor já vai ser alocado aqui dentro da função, ó, em memória, e vai ser retornado para fora, né? Vai ser retornado para cá. E aí a gente faz a junção de vetores e depois a gente faz aí um loop verificando se vai estar certo. For int i igual a 0, enquanto i for menor do que vf.length, que nos dá o tamanho do vetor, e mais. E a gente vai imprimir cada uma das posições de vf. Vou botar aqui vf na posição i, a gente vai imprimindo. Vamos executar para ver se vai dar tudo certo. Então, executando aqui, e ele imprimiu, ó. Imprimiu 4, 56, 34, 902 e 8. Ou seja, exatamente a junção aqui do primeiro vetor com o segundo vetor. Tá beleza, galera? Então, trabalhar com arranjos em Java, né, é assim, a gente declara dessa forma. Né? Se eu quisesse passar uma matriz por parâmetro, bastaria botar aqui mais um colchete. Se eu quiser retornar uma matriz, boto mais um colchete aqui, enfim. E aí vou fazendo aí essas manipulações. Né? Vou criando meus arranjos e colocando valores, extraindo valores, imprimindo, enfim. Manipulando aí como a gente já conhece essa manipulação. Ok, galera? Então é isso. E a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido todos esses conceitos aí desta aula e também das aulas passadas. Esses conhecimentos são muito importantes porque eles constituem a base aí da linguagem Java. Então, revisem, estudem bastante esses conceitos porque a gente vai levar eles durante todo o curso. Um grande abraço a todos e até as próximas aulas.